de Cristo Jesus. Graça e paz a todos, bom dia. Sempre eu digo, estamos juntos mais uma vez para um fim específico, nos edificarmos em Deus e crescermos em Deus e irmos em frente. Glória a Deus. Eu senti muita falta, muito tempo, um ano e pouco, né? Distante daqui, sem poder ver vocês, compartilhar com vocês. Mas estamos juntos e tudo indica que daqui para frente vamos poder ficar mais livre para seguirmos a missão a qual está sobre nós, que é a missão de levar a salvação às pessoas. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis, capítulo 5. Temos uma surpresa, Dr. Ronaldo, nosso irmão, nosso amigo, está aqui conosco hoje, está trabalhando no hospital aqui essa semana. E toda ovelha gosta do aprisco. E de noite ele entrou em contato e está aqui, fugido, mas está aqui. Glória a Deus. Os tucunaré da aldeia estão lhe esperando. E já foi até na aldeia com a gente. Muito bem, queridos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 5. Versículos 21 a 24. Gênesis capítulo 5, 21 a 24. Eu vou meio correr, ou tentar, porque eu quero ir até no fim desta palavra. Então vamos lá. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos. É 60 isso, é? 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que homem! Então, queridos, hoje eu quero falar uma palavra com vocês sobre a grande importância de se andar com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus é diferente de vir na igreja. Andar com Deus é diferente de muitas coisas as quais nós pensamos. É muito além disso. Hebreus 11, 5 e 6 diz assim: pela fé Enoque foi transladado. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento apresentam este homem incrível andando pela fé, agradando a Deus pela fé, testemunhando pela fé. O que é pela fé? Se nós formos ler todos os heróis da fé, os patriarcas, nós vamos ter uma lista em Hebreus, que é uma lista de pela fé, fulano de tal, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E muita gente diz que tem muita fé e que é pela fé. A Bíblia fala: o justo vive pela fé. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé significa viver baseado no que Deus disse. Ou seja, a minha fé está ancorada no texto tal, no versículo tal. Isso é andar pela fé, isso é viver pela fé. Como? Viver em cima de uma palavra que Deus falou. Todos esses homens do passado viveram pela fé, ou seja, não tinham Bíblia, não tinham nada, mas ele viveu pela fé, ou seja, viviam debaixo de uma palavra que Deus falou para eles. Então, irmãos, não tem como nós agradarmos a Deus também se não for pela fé. Fé em quê? Fé no que Deus falou para nós seguirmos. Um exemplo disso: de repente alguém está desempregado, e já tem um tempo, e não consegue nada, e claro, empregado já é difícil, imagine desempregado. Então a pessoa começa a dizer: eu vivo pela fé. Não, eu vivo pela fé. Tem muita gente aí que não gosta de trabalhar no meio da igreja evangélica, e que já cospe no microfone e tal, e eles dizem assim: não, eu vivo pela fé. Eu vivo de cidade em cidade, pela fé, e o meu negócio é pela fé. Eu já me acostumei. Não, o segredo é a fé, é a fé. Ok, parece muito bom. Mas se eu estou sem comida, eu estou com minha família sem comida, e eu posso dizer: não, eu estou hoje, neste dia, sem comida, mas eu estou pela fé. Fé em quê? Na palavra. Exemplo, onde na palavra? Filipenses 4:19. Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Eu estou aplicando a minha fé neste texto, e certamente um milagre vai acontecer daqui um pouquinho. Isso é viver pela fé. Ah, parece que as coisas estão difíceis. Ah, tão difícil, mas eu estou pela fé. Onde? Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Que fala o quê? Alguém lembra aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Ai, parou uma perna. E aí, irmão? Estou pela fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Perna, tudo eu posso em Cristo Jesus. E aí a perna vai escutar, o nosso sistema nervoso vai escutar e vai dizer: é isso mesmo, vamos lá, perna. E já continua de novo a caminhada. Então isso é pela fé. Não é uma fé vazia, não é uma fé sem fundamento. Então para vivermos pela fé tem que ser em cima da palavra. Muito bem.
Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Irmãos, o capítulo 5 de Gênesis nos dá a genealogia dos antigos patriarcas. E ao começar por Adão, você pode ler quando viveu cada um dos patriarcas e qual é a sua idade, ou com que idade eles morreram. Mas ao chegar em Gênesis 5, 21, logo mais na frente encontramos uma diferença significativa no relato do patriarca Enoque. Enoque não morreu. Enoque não morreu. Em vez disso, a Bíblia diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. Este é, eu nem diria o nosso desafio, mas isto é que nós precisamos estar ciente e fazendo por onde a gente possa andar também diariamente com Deus. Andar diariamente com Deus é mais ou menos aquilo que falamos ontem à noite, é ter seu tempo de oração, é ter seu tempo na palavra, ter seu tempo de meditação, que nós chamamos o TSD, o seu tempo, o meu tempo, sozinho com Deus, e tirar de lá uma mensagem todo dia para a nossa vida. É comer o pão vivo que desceu do céu, é se alimentar. Então andar com Deus significa estar embasado e na realidade diária, vivendo esta verdade. E assim, queridos, nunca vamos ter tempo para pensar em frieza, nunca vamos ter tempo para desanimar, porque a vida de Deus, estamos cumprindo o projeto de Deus, que foi fazer o homem sua imagem e semelhança, para que este homem agora se volte inteiramente para o seu Criador e siga Ele, faça a sua vontade. É isso que Deus quer para cada um de nós. Diz a Bíblia: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, ou seja, Gênesis 6, 5, descreve as condições em que Enoque viveu quando andou com Deus. Viveu o Senhor, ou seja, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Escute só. Aqui começa então uma conexão de o que realmente significa e representa a ida de Enoque, o que representa e qual a mensagem que traz para nós hoje, a importância de andarmos com Deus hoje. Considerando tais condições, Enoque deve ter brilhado como uma estrela em meio às trevas. Enoque se entregou completamente e um luzeiro enorme em volta de Enoque andava, e esse homem então testemunhou aos demais, todos puderam ver a vida dele diferente, e isto que é de fato andar com Deus. Deve ter sido como um oásis de justiça em um grande deserto da impiedade. O que fez Enoque destacar-se tanto? O fato, claro, de ele andar com Deus.
O que significa a frase Enoque andou com Deus? Primeiro, Enoque andou sobre a direção de Deus. Andar com Deus é andar na direção o qual o manual ensina. Enoque andou praticando o que o manual daquele tempo para ele ensinava. Falamos muito sobre receber a direção de Deus, mas primeiro passo para receber a orientação e a direção de Deus é escolher andar com Deus. É decidir, é eu decidir andar com Deus, é você decidir andar com Deus. Quando nós decidimos isso, nós vamos para aquelas práticas que falamos ontem à noite, e nada vai ser pesado, nada vai ser fardo, ao contrário, vai ser algo que vai nos encher, que vai nos inflar por dentro de alegria e de satisfação. E quando a gente anda assim, a gente pode andar com a cabeça erguida, sabendo que o diabo e nem ninguém pode apontar o dedo para nos condenar. E a Bíblia nos manda ser pessoas irrepreensíveis. A vontade de Deus é que sejamos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Alguém que não tem, que não dá razão nem direito para as pessoas apontar o dedo para ela, acusando de tais coisas. Isso significa, na prática, andar com Deus. Em outras palavras, precisamos escolher seguir os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, em vez de escolher os nossos próprios planos e ambições. Quem anda com Deus vai estar em plena comunhão com Ele. Essa é a diferença. Quem anda com Deus diariamente vai estar em plena comunhão com Ele. Pode falar com Ele como a um pai amoroso e ouvir seu coração quando Deus fala com você. Precisamos apenas confiar no Senhor e Ele lhe mostrará o que de fato fazer. Andar sobre a direção divina significa estar em harmonia com Deus, estar em paz com Deus, estar envolvido com Ele. Enoque andou com Deus, ele andava no mesmo ritmo de Deus. Olha isso, Enoque andava no mesmo ritmo de Deus, não ficou para trás e nem se adiantou. Ele de fato andava nas pisadas de Deus. Segundo, Enoque andou de conformidade com Deus. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não haver entre eles acordo? A resposta, naturalmente, é não. Não tem como andar dois juntos se não estão de acordo. Então, o fato de Enoque ter andado com Deus significa que ele também andou de conformidade com Deus. Deus não irá concordar com os nossos planos e opiniões que não estejam de acordo com a sua palavra e a sua vontade. Portanto, o que nos resta é fazer e concordar com Deus, fazer o que já sabemos pelo manual, que é vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro, Enoque
andou com Deus em fé, já falamos. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi trasladado. Pela fé Enoque foi arrebatado. Certamente ele já sabia, pelo seu andar com Deus, pelo seu relacionamento com Deus, ele já sabia. Então ele estava crendo naquilo, e por isso, pela fé, ele foi trasladado. Antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, precisamos estar indo para frente e não sendo tomado pelas abominações das quais vimos ontem. Nada disso, precisamos ir para frente. Todos nós sabemos que podemos confiar em Deus, mas o que se destacava em Enoque era que Deus podia confiar no Enoque. Olha a diferença. Um dos destaques da vida de Enoque é que Deus podia confiar no Enoque. E você, Ana Custódio, eu e você e eu, será que Deus pode confiar em nós? Ou nós somos daqueles que falamos coisas para Deus, mas daqui a 5 minutos não lembramos mais? Aí tudo continua dentro da normalidade. Então Deus podia confiar no Enoque. Enoque agradou a Deus com a sua fé. Não há dúvida sobre o fato de podermos confiar em Deus. Mas será que Deus pode confiar em nós? Ele está satisfeito com o nosso andar com Ele? Uma bela de uma pergunta. Será que Deus está satisfeito com o meu andar com Ele? Talvez isso possa soar para você dizendo o seguinte, concluindo o seguinte: não tem como, não tenho tempo para isso. Queridos, todos nós temos tempo. E quando nós temos compreensão e sabemos que Deus é a nossa prioridade, nós fazemos o nosso tempo. Andar com Deus significa fazer tudo o que precisamos fazer, mas com o coração e a cabeça nas coisas de Deus. Eu não falei ontem, vou falar hoje sobre uma experiência, talvez a Raquel nem saiba, mas uma das madrugadas lá na igreja, 3 semanas atrás talvez, eu fui lá onde eu ia orar e não achei o controle do ar-condicionado. E eu vim aqui na porta que estava lá na mesa de som. E nisso a Raquel vinha chegando, com o celular na palma da mão, os dentão branco de fora, isso de madrugada, e uma música do Cirilo de adoração, e ela ria, de madrugada. Para quem olha, esses crentes são malucos mesmo, está aqui um testemunho. Mas olha, de madrugada, a realização, a alegria dessa mulher chegando para se concentrar e continuar, porque ela já veio nessa intimidade, nessa comunhão. É possível adorar a Deus no carro, é possível pensar em Deus no carro. Esses dias, minhas filhas estão preocupadas comigo, porque às vezes eu já vou no trânsito devagar. Esses dias agora, essa semana, a minha filha, nós saímos da academia, e a minha filha disse: papai, ande mais rápido, senão você vai atrapalhar o trânsito. Aí que eu fui me tocar, que eu estava muito devagar. Então a gente vai se envolvendo, estamos trabalhando em muita coisa, mas estamos lá naquele versículo que ficou na nossa cabeça. O que isso quer dizer?
O que será que Deus quer falar comigo? Meu Deus, me revele isso, me ajude. Então, totalmente envolvido. Eu já fui muitas vezes para o lugar errado, no carro. Era para mim ir para tal lugar, mas eu aqui admirado, pensando, fui-me embora para outro lugar. Depois que eu vi, não, mas para onde que eu vou mesmo? O que eu vim fazer? Ah, tem que voltar de novo. Aí eu não dou mancada. Então, queridos, é possível e é gostoso, porque, sabe por quê? É super gostoso assim, porque nós andamos cheios de autoridade de Deus. Qualquer manifestação do diabo querendo vir para nossa família, nós temos autoridade, alta confiança para levantar o dedo e falar: aqui não, pode sumir. Lava, sem estresse. Então o diabo não tem como não obedecer os nossos comandos, uma vez que nós estamos andando com Deus. Esse é o desafio de Deus para a minha vida, esse é o desafio de Deus para a sua vida. Irmãos, a pandemia aqui em Itaituba, na cabeça de vocês, já acabou, já passou. Amém, amém. Então é o seguinte, meu irmão, vamos nos renovar, vamos jogar a poeira da costa, vamos fazer o que a águia faz uma vez por ano: arrancar as penas velhas todas e jogar fora, arrancar a capa da canela e dos dedos, arrancar toda e qualquer coisa antiga, arranca a capa do bico e se renova, fica lá um tempão parada para se renovar para uma próxima temporada. Agora é uma próxima temporada. Eu tenho uma palavra do céu para você hoje à noite. Não pode perder, você não pode perder. Então, a vontade de Deus é que a gente ande com Deus pela fé. Então a frase primeira de Hebreus 11:5 é: pela fé. Olha, duas frases que resumem a vida de Enoque. A primeira é Hebreus 11:5, que diz: pela fé. E a última frase é: de haver Enoque agradado a Deus. Então, pela fé, Enoque agradou a Deus. Enoque talvez nunca viu a Deus, mas pela fé, ou seja, eu acredito que Ele é real. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu não posso ver, mas eu sinto no meu ser, no meu andar. Por anos, Enoque poderia dizer: tenho testemunho de uma vida gostosa, poderosa, abençoada, porque eu creio que Ele é real. Isso é viver pela fé. Note o versículo seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. E torna galardoador dos que buscam, ou seja, Ele ainda nos dá presentes. Ele ainda vai nos presentear por agradarmos a Ele. Há algo sobre a fé que agrada a Deus. Se quisermos andar com Deus, a única arma de fazermos isso é pela fé. Ou seja, acreditando que a sua palavra é real. E eu já tenho idade no Evangelho para
tira a prova dos 9 que a palavra de Deus é a verdade. Já lidamos com muitos demônios manifestados nas pessoas. E quando se trata, num caso assim, mais complicado, mais demorado, quando se trata de falar a palavra de Deus, todos os demônios murcham. Então, esse é um dos testes para mim, que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade, é a verdade. Isso certamente nos enche de vontade de fazer mais algo para Deus. A Bíblia ensina que nos últimos dias algo similar vai acontecer quando os crentes forem levados para o céu. Vai acontecer algo que nós chamamos de arrebatamento. Eu estou cortando aqui para não demorar, só 9 folhinhas. Irmãos, olhe esta conexão da subida de Enoque, da transladação de Enoque, do arrebatamento do Enoque. Olhe isso como está completamente conectado conosco e com algo que está na nossa frente, que chamamos de arrebatamento. A transladação de Enoque é só para profetizar para nós o que está na nossa frente. A Bíblia ensina que nos últimos dias algo similar vai acontecer, quando também todos nós formos levados para os céus, junto com algo que nós chamamos de arrebatamento. Eu não vou ler o texto, 1 Coríntios 15, 51, 54, mas vou ler 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo e ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então escute, a mesma experiência que Enoque experimentou, podemos também, se nós não formos antes, nós podemos também ter a mesma experiência de Enoque, de sermos transladados da terra para as alturas. Nós vamos ter também o mesmo gozo que Enoque, de subir com Deus e ser levado para sempre, para estar com Ele. O andar, ou seja, andou Enoque com Deus. O andar de Enoque com Deus é altamente profético para o andar diário dos crentes hoje. Ou seja, a transladação de Enoque para os céus também é altamente profético para o arrebatamento. Eu não vou nem dizer dos crentes, mas dos que estiverem andando com Deus. Então, é uma conexão para nos ensinar também uma verdade poderosa sobre nós. Gênesis capítulo 5, nós lemos que Enoque foi levado para o céu. Em Gênesis 6, olha isso. Em Gênesis 5, Enoque foi levado para os céus. Em Gênesis capítulo 6, nós lemos
o relato do julgamento de Deus sobre a impiedade do mundo aqui na terra. Escute só, Deus destruiu a terra pela água do dilúvio, mas antes o que fizesse Enoque ser levado. Então o dilúvio destruiu todas as coisas do mundo, mas antes disso acontecer, Enoque foi levado. Olha a conexão. O outro dia do julgamento está vindo. Outro dia de juízo está vindo. Desta vez a terra será destruída pelo fogo. Segundo o livro de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz de uma forma muito especial isso. Mas como Enoque foi levado antes do grande dilúvio, a igreja será arrebatada aos céus ante grande dia do julgamento. Então veja só, Enoque foi trasladado antes do dilúvio, antes do juízo de Deus. Assim está mostrando para nós que também os que andam com Deus serão levados ante da grande tribulação na terra. Primeiro Tessalonicenses 4, 16 e 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados igual a Enoque, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Então, para tudo isso ser real na nossa vida, nós precisamos fazer o que, irmãos? Andar com Deus. Quando? De domingo a domingo? De domingo a domingo, sim ou não? Não. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E aí sim as pessoas vão dizer, mas eu vou ser diferente. Você é diferente, você é diferente, você é diferente. Enoque andou pela fé com Deus, Romanos 4, 12, e o pai da circuncisão, isto é, aquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, o nosso pai. O nosso caminhar com Deus sobre a nova aliança, com o primeiro passo é o novo nascimento. Todas as pessoas têm que ter nascido de novo. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Depois de darmos o primeiro passo de fé e termos nascido de novo, escute o que diz essa palavra em 2 Coríntios 5:7. Diz que devemos andar pela fé e não por vista, não pelo aquilo que nós estamos vendo. Nós somos muito assustados, nós sofremos muito, o nosso coração dispara muitas vezes só da gente ouvir uma notícia que aconteceu aí pelo Brasil. Lá vai a gente sofrer porque estamos muito na alma, no emocional. Meu irmão, pare com isso.
qualquer informação, se acalme, não se desespere, pare, pergunte para Deus: Deus, como eu vou sair dessa? Como eu vou resolver essa questão? Deus vai nos dar o passo 1, o 2 até o 3 para resolver aquilo. Tem várias pessoas que morreram só com medo de pegar a Covid. Morreram de um infarto só de ouvir as notícias da Covid. De repente, quem sabe já não morreu vários paraenses só dele saber que ele não vai poder comer peixe por uns dias. Segunda Coríntios 5:7 diz que devemos andar pela fé e não pelo que a gente está vendo. O que é andar pela fé, irmãos? Andar pela fé é andar baseado na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos estudar. Andar por vista significa viver de acordo com os nossos sentidos racionais. Ou seja, isso é andar no natural. Nós não podemos, não se agrada a Deus no natural. Nós agradamos a Deus no espiritual. Enfrentamos uma constante batalha entre nossa carne e o nosso espírito. Nesta vida, enquanto nós nos empenharmos em andar com Deus pela fé, sempre vai ter aquelas dificuldades da vida que vão aparecer na nossa frente. Mas nós não estamos vivendo pelo que se vê. Estamos vivendo pela fé, ou seja, em cima do que está escrito na palavra de Deus. Vou seguir. Pode todos estar dizendo que não vai dar, mas se Deus disse que dá, vai dar. Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Fique de pé para nós encerrarmos. Querido, quando nós andamos agradando a Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Nada é pesado, nada é fardo. E nesta convicção, a gente rapidamente resolve as dificuldades que aparecem. Amém? À noite eu tenho uma palavra do céu para falar com você. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos transforme de pessoas religiosas para pessoas que vão andar contigo diariamente. Quando todos dizem o contrário, nós vamos dizer o que diz a palavra. Assim como o apóstolo Paulo, indo para Roma de navio, algemado no meio do navio como um prisioneiro. Mas, quando a tempestade começou a bater aquele navio, que começou a quebrar aquele navio, todos os passageiros apavorados. Mas o prisioneiro acorrentado no navio disse: pessoal, fiquem tranquilos. O anjo do Senhor apareceu a mim e disse que ninguém vai perecer. Fiquem tranquilos. Pai, venha nos inspirar, venha nos ajudar a andar nesta dimensão. No nome de Jesus. Senhor, lembramos mais uma vez do Paulo. Depois que o navio quebrou, que eles nadaram, passaram a noite nadando, até chegar na ilha de Creta. E chegando lá, ao fazer o fogo, Paulo foi pegar uma lenha, e a serpente atacou a sua mão. E
Todos os bárbaros, os moradores da ilha, sabiam que qualquer pessoa picada pelaquela víbora, com 2 horas, ela estava morta e completamente inchada. E deu 2 horas e nada de inchar e do Paulo morrer. Mas simplesmente do Paulo só sacudiu a mão e a serpente caiu no fogo e nada aconteceu. Ele era o prisioneiro do navio. Mas aí os bárbaros tiveram uma conclusão: este homem deve ser um Deus, este prisioneiro deve ser um Deus. Paulo cheio de Jesus, Paulo andando com Deus, mesmo algemado, andando com Deus, nos ajuda, nos inspira, nos encoraja, Senhor, para mudarmos, a partir de hoje, andarmos diferente, no nome de Jesus.